Eu quero nessa oportunidade cumprimentar a todas as irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar nesta noite uma palavra que está escrita no livro de Ruth, no capítulo 3 e o versículo de número 11. Sou muito grato a Deus por esse privilégio tão maravilhoso que Ele me concede de estar participando juntamente com as irmãs, esse grupo seleto de irmãs que oram, irmãs que buscam a face do Senhor, em poder estar aqui compartilhando convosco a palavra do nosso Deus. Ruth, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Está notório aqui que a palavra de Deus está falando sobre uma mulher, suas virtudes e a notoriedade que essa mulher tinha diante da sociedade daquela época. Eu quero falar nessa noite, baseado nesse texto sagrado, sobre um tema importante, que é a mulher cristã e a sociedade pós-moderna. A mulher cristã e a sociedade pós-moderna. A pós-modernidade, que é identificada por muitos sociólogos ou pelos sociólogos, é o período que se inicia para muitos pensadores no final da Segunda Guerra Mundial. São várias as características que marcam esse período conhecido pela sociologia, por muitos estudiosos, sobre a pós-modernidade. E eu quero citar apenas quatro, existem outros, mas eu quero citar apenas 4 principais características que mostram e que identificam esse período pós-moderno. O primeiro é a ausência de regras e valores rígidos. Ausência de regras e valores rígidos. A segunda característica que marca esse período é o individualismo, cada um para si, cada um defendendo a sua causa. Terceiro é a pluralidade e a diversidade. A pluralidade e a diversidade. Esse é o terceiro aspecto, a terceira característica deste período chamado de período pós-moderno. O quarto, e é o que eu acho mais forte, mais estranho de todos, são as incertezas que marcam as vidas humanas e os vazios existenciais. O quarto, eu vou repetir, são as incertezas que marcam a existência humana e os vazios existenciais. Essas 4 características espantosas marcam esse período pós-moderno. E é nesse período, nesse contexto cultural e social, a pós-modernidade, também conhecida como a idade consumista, a mulher deixou de ser aquela que simplesmente era dona de casa e que cuidava do seu esposo, como provedor que é o esposo. Ele ia à luta para sustentar a sua família, sua mulher, seus filhos. A mulher hoje também, junto com o esposo, precisa ir à luta. Muitas mulheres estão alcançando espaços na sociedade moderna. Muitas ocupam cargos elevados, cargos de executivas, pessoas que estão com alto padrão profissional, estão nas escolas, estão se formando nas faculdades. A mulher hoje saiu debaixo do sistema que a sociologia chama de o sistema patriarcal e passa a ser também não simplesmente aquela que fica debaixo da tutela do marido, mas que também vai à luta para o sustento diário. A mulher nesse cenário pós-moderno, ela adquiriu, ela foi além e ela está atingindo patamares aonde antes somente os homens poderiam ir. Diante desse quadro, diante dessa situação,
qual deve ser o papel da mulher cristã? Como a mulher cristã deve se portar diante de situação como essa? Nós vamos observar alguns textos da Bíblia Sagrada que vai nos mostrar o que a Bíblia fala a respeito desse contexto social. O que a palavra de Deus pode revelar para mim, para você, para nós nesta noite, como deve ser o comportamento da mulher cristã nesse contexto social, nessa situação em que nós estamos vivendo. Primeiro, eu quero citar o que está escrito em Tito, capítulo 2, e o versículo 5. Vamos analisar. Em primeiro lugar, a Bíblia chama a nossa atenção concernente à posição da mulher, o comportamento da mulher em todas as épocas, desde o seu surgimento até em nossos dias atuais. A Bíblia é clara, a Bíblia é maravilhosa. Ela é o livro dos livros, ela é o livro perfeito, é o livro que nos ensina a como viver em qualquer cultura, em qualquer sociedade, em qualquer lugar, em qualquer época. Tito 2:5, a Bíblia diz para nós que as mulheres sejam moderadas, sejam castas, sejam boas donas de casa, sejam sujeitas ao seu marido, a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Eu destaco aqui duas coisas nesse texto sagrado, nesse primeiro ponto. Que sejam boas donas de casas, sujeitas a seus maridos. Isso significa dizer que a mulher cristã jamais pode colocar a sua casa, o seu esposo, os seus filhos em segundo plano. Eu vou repetir. A mulher cristã jamais pode colocar a sua casa, sua família, seus filhos, seu esposo em segundo plano. É preciso a mulher cristã entender que ela tem uma ordem da parte de Deus de honrar o seu marido como ao Senhor. É claro que o marido também precisa fazer a sua parte, mas nós não estamos aqui tratando com os maridos ou com homens, nós estamos em uma palavra para as irmãs, para a mulher e principalmente para a mulher cristã. É um privilégio ser cristão, é uma maravilha ser cristão, viver a obediência à palavra de Deus é a melhor coisa que pode acontecer. Em primeiro plano, eu deixo para as irmãs nesta noite, sejam boas donas de casa e se sujeitem aos seus maridos, sejam moderadas, sejam castas, para que a palavra do Senhor não venha a ser blasfemada. Segundo, eu quero dizer o que está escrito em Provérbios, capítulo 14, o versículo 1, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Provérbios, capítulo 14, ou Provérbios 14, e o versículo 1. O texto bíblico está exatamente mostrando, através desse texto sagrado, Salomão está mostrando que as mulheres são edificadoras. Ou seja, a mulher cristã tem o papel de construir, de edificar, de fortalecer. A edificação demanda trabalho, demanda projeto, a edificação demanda entrega total, muitas vezes, demanda um comprometimento, dedicação e um comprometimento de viver e vivenciar a palavra de Deus. A tola, diz o texto sagrado, a tola destrói, mas tolice não deve ser o comportamento da mulher cristã. Glória a Deus. A mulher cristã, ela tem que ser sábia, inteligente, cheia da presença de Deus. A tolice destrói. Em Provérbios capítulo 21, verso 19,
Salomão também vai dizer que é melhor morar numa terra deserta, no meio da sequidão, sozinho, do que junto com uma mulher rixosa e irritadiça. Isso é tolice. Como não ser assim? Buscando a presença do Senhor, sendo cheia do Espírito Santo, tendo a presença do fruto do Espírito na sua própria vida. O que é o fruto do Espírito? É a temperança, é a longanimidade, é o amor, é a fé, é a paciência, é viver na presença do Senhor. Nós podemos sim ter a graça de Deus, nós podemos sim, através dessa graça, sermos cristãos. A irmã pode ser uma verdadeira cristã através da presença do Espírito Santo na vida. Em terceiro lugar, eu quero falar o que está escrito em Provérbios, capítulo número 11, versículo 16. A Bíblia, a palavra de Deus, esse livro maravilhoso, diz o seguinte: assim, observa bem o que o texto está dizendo, preste bem atenção. Assim como os violentos guardam as suas riquezas, assim a mulher graciosa deve guardar a sua honra. Eu vou repetir esse texto, apenas a última parte. Assim, a mulher graciosa deve guardar a sua honra. Em outras palavras, a mulher cristã não pode abrir mão da honra. Eles têm que te honrar. Você precisa ser honrada. Você precisa se apresentar, e onde você se apresentar, seja onde for, isso fala de pudor, fala da postura da mulher cristã, fala das suas vestes, fala da sua forma de falar, a sua linguagem, fala do seu comportamento, do seu comprometimento com uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de castidade, conforme nós vimos no texto anterior. O apóstolo Paulo, ele citou sobre isso, e ele fala sobre isso, que a mulher cristã, ela precisa ser uma pessoa diferente. E como é maravilhoso, a mulher não pode abrir mão da sua honra. Em uma sociedade em que nós vivemos, em que o corpo da mulher está sendo apresentado como forma de comércio, em uma sociedade em que usam o feminismo, usam simplesmente para suas propagandas, mas existe um povo diferente, aleluias. Existem mulheres diferentes, existem mulheres que honram a Deus no seu corpo, que honram a Deus na sua alma e que honram a Deus no seu espírito. É bom honrar ao Senhor, é maravilhoso honrar ao Senhor. A mulher cristã tem que guardar a sua honra, diz o escritor de Provérbios, conforme os violentos guardam as suas riquezas. Irmãs, o texto está inserindo que você precisa guardar a sua honra com violência. Entenda como você quiser entender, estou apenas citando o texto sagrado. Assim como os violentos guardam as suas riquezas, assim também a mulher graciosa deve guardar a sua honra. É claro, é evidente, todos nós sabemos que a mulher foi criada por Deus de uma forma graciosa. A mulher detém em si uma beleza que veio da parte de Deus. E eis a razão de tanta coisa que existe no planeta Terra, vindo através da sedução. Tenham cuidado, guardem a sua honra, vivam na presença do Senhor, honrando a Deus, honrando ao Senhor, e com certeza a palavra do nosso Deus jamais será blasfemada, conforme Paulo cita em Tito, capítulo 2 e o versículo 5. Ponto de número 4. A mulher cristã deve ser diferente
em toda a sua maneira de viver. A mulher cristã deve ser diferente em todos os lugares aonde ela estiver. Se ela estiver no salão de beleza, ela é uma mulher diferente. Não é proibido as irmãs estarem no salão de beleza, mas tem que ser diferente. No trabalho, na escola, aonde quer que a mulher cristã esteja, ela tem que marcar a diferença. Qual é a diferença? É o brilho do Espírito Santo. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18, eu quero parafrasear, e diz o seguinte: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre a mulher que serve a Deus e a mulher que não serve a Deus. Observe que eu parafraseei, mas deixa eu dizer, esta é a palavra de Deus. Marque, seja diferente. Em quinto lugar, a mulher cristã deve temer ao Senhor. Em Provérbios 31 e 30, nós vamos ver: enganosa é a beleza e vã é a formosura. Enganosa é a beleza e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Deus abençoe a sua vida. Tenha o temor do Senhor. A propósito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é o elemento necessário para a edificação do lar. Por isso a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Concluindo, para encerrar, eu quero dizer, o mundo vive em busca de uma liberdade opressora, mas o temor ao Senhor nos cativa, libertando-nos da vida do pecado. E vivendo em santidade, nós vamos construir o nosso futuro de uma forma sólida, de uma forma duradoura. Como é bom servir ao Senhor, não é mesmo? Eu quero terminar citando uma frase de uma mulher cheia do Espírito Santo. O nome dela era Elizabeth Elliot. Ela foi missionária americana no Equador junto com o seu esposo. E ela faleceu aos 88 anos de idade, agora no ano de 2015, aqui nos Estados Unidos. Ela disse o seguinte: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus abençoe todas as mulheres cristãs. Que vocês sejam luz neste mundo perdido de trevas, e que honrem o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, sou grato a Ti por essa grande oportunidade que o Senhor me concedeu nesta hora, neste momento, nesta noite, nesta vigília das irmãs, por estar compartilhando este texto sagrado. Abençoe as suas filhas, continue dando vitória, continue dando graça, e que as suas filhas sejam despertadas a cada dia para viver uma vida de santidade, de castidade, e viver na sua presença, glorificando o teu nome, para que quando o mundo olhar, assim como Ruth, elas sejam notórias diante dessa sociedade corrompida pelo pecado. Deus, eu te agradeço e peço a tua bênção sobre cada uma das suas filhas, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.